também para a gente trazer atenção para a pauta da perseguição religiosa na China. Para quem conhece a história da Epoch Times, nós fomos fundados por sobreviventes do regime chinês, praticantes da disciplina espiritual Falun Gong, que é brutalmente perseguida desde 1999 na China. A gente tem algumas atualizações a respeito disso. Aqui ao meu lado vocês estão vendo um mapa, conforme foram reunidos relatos de dissidentes chineses de pelo menos 16 prisões arbitrárias de pessoas de fé até agora, em junho. Para a gente entender mais a respeito do assunto, eu falo novamente com a Manu, que teve, então, falando sobre o jogo da China com o Irã e os laços entre os dois países aqui. Eu sigo com você, então, Manu, boa tarde. Vamos entender um pouco mais a respeito do assunto. A gente tem uma série de reportagens alarmantes, essa é uma delas, falando de uma idosa que pratica Falun Gong morrendo na cadeia por não receber cuidado médico adequado. E a gente tem também ainda esses 13 locais que foram mapeados a partir de relatos de familiares para mídias da diáspora chinesa. Traz um pouco mais para a gente à tona o que está acontecendo nessa onda de perseguição nova em junho, o que é o Falun Gong e por que está sendo perseguido. Perfeito, Marcos. Bom, a perseguição religiosa, principalmente nesse ano, ela tem se intensificado bastante ali na China. A gente tem recebido, tem acompanhado vários relatos, inclusive, por exemplo, que a perseguição contra os cristãos também tem se intensificado bastante ali no país. Até um detalhe interessante, porque muitas pessoas comentam sobre como o cristianismo, na verdade, ele é permitido dentro da China, mas é até interessante a gente esclarecer para o público que a única coisa que é permitida dentro da China é o cristianismo aprovado pelo Partido Comunista Chinês, que é diretamente controlado pelo regime. Inclusive, eles têm algumas instituições governamentais que tomam conta dessas organizações religiosas. Então, só para a gente entender que as pessoas que não seguem essas doutrinas que são lideradas pelo partido, elas são perseguidas, inclusive cristãos e católicos. E como você comentou, a gente teve essa intensificação da perseguição contra o Falun Gong também. Muitas pessoas acabam não conhecendo tanto o Falun Gong aqui no Ocidente, porque essa é uma disciplina espiritual chinesa. É uma disciplina milenar chinesa e começou a ser divulgada ao público ali nos anos 90. Muito por conta dos benefícios da saúde que eles relatavam na época, essa prática acabou sendo divulgada e se expandiu muito rapidamente. Só para a gente ter uma ideia, estima-se por próprios dados do Partido Comunista Chinês que em 95 a gente tivesse de 70 a 100 milhões de praticantes. E para uma disciplina que começou a ser apresentada ao público no início dos anos 90, foi um crescimento muito rápido. Bom, justamente por conta desse crescimento rápido da prática, o Partido Comunista Chinês começou a se sentir muito ameaçado. Tudo que foge ao controle do partido, claro, pode representar uma ameaça. E em 1999, a gente teve o início da perseguição contra os adeptos dessa disciplina espiritual, que são até hoje, infelizmente, presos por conta da sua fé, sofrem todo tipo de tortura e muitas vezes a gente chega até mesmo a ter casos de falecimento. Claro, é importante a gente salientar que isso também acontece com essas outras disciplinas que são perseguidas, só para a gente ter uma ideia de como realmente essa questão da perseguição religiosa acontece de uma forma intensa ali dentro do país. E até interessante, só um ponto extra aqui, nos últimos tempos, uma coisa que tem chamado bastante atenção é como o regime chinês tem ampliado essa perseguição e tentado, inclusive, reprimir e perseguir essas pessoas que fugiram para outros países, pessoas que praticam essas disciplinas religiosas, principalmente os praticantes dessa disciplina espiritual, o Falun Gong, que acabaram fugindo, como por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, eles vêm também sofrendo perseguição do regime chinês. Só que ultimamente a gente tem visto, inclusive, algumas atitudes mais sérias do governo americano, por exemplo, para tentar conter esses avanços do regime ali dentro do país. Bom, perfeito. E o aniversário da perseguição é em 20 de julho, então pode ser que isso tenha alguma coisa a ver com a questão do aniversário se aproximando, porque, claro, uma coisa é o que de fato está acontecendo ali no solo, está acontecendo ali na China, outra coisa é o que vem para fora. Então, isso pode representar um aumento da perseguição recentemente, ou é uma coisa que acontece corriqueiramente e a gente está agora recebendo mais relatos, então em junho a gente teve acesso a mais testemunhos, mais depoimentos para saber o que está acontecendo. Pode ser alguma coisa relacionada a esse aniversário ou alguma movimentação internacional? Qual a tua leitura a respeito do assunto, Manu? Marcos, eu acho que assim, tem vários pontos que a gente tem que analisar. O primeiro deles, sim, geralmente em datas comemorativas, principalmente datas comemorativas do Falun Gong, o partido tende a intensificar mais a perseguição ali dentro da China, muito por conta de toda a diáspora chinesa que acabou saindo da China e que são praticantes de Falun Gong. Nos últimos anos, eles têm se esforçado muito para realmente alertar as pessoas sobre a perseguição religiosa que tem acontecido ali dentro. Por isso, nessas datas comemorativas, que geralmente o regime sabe que vai ter algum tipo de manifestação no exterior, eles tendem a intensificar realmente essa perseguição.
Até porque muitas pessoas que estão no exterior, eles ainda têm seus parentes dentro da China. Por isso, muitas pessoas que acabam realmente levantando, querendo ou não, essa bandeira da perseguição religiosa, muitas vezes o partido acaba ameaçando seus parentes que estão dentro da China. Eu até acabei fazendo uma entrevista com um desses praticantes que tem falado muito sobre a perseguição dos pais dele, que ainda estão na China. Atualmente ele vive na Europa, e por conta de toda essa movimentação que ele tem feito para tentar alertar as pessoas, eles chegaram até mesmo a ir na casa da mãe dele para fazer várias ameaças. Então, realmente, a gente tem uma intensificação, mas é interessante a gente também analisar que, como é muito difícil obter informações de dentro da China, a gente nunca tem muita certeza se realmente teve uma intensificação este mês ou se a gente só está recebendo mais informações este mês. Esse é um ponto bem importante de salientar, porque é muito difícil realmente se obter informações. Muitas vezes a gente já tem uma intensificação, a situação está bem pior do que a gente imagina, mas a gente realmente não consegue obter tantas informações vindo de lá. Então, acho que esse é um ponto também relevante para a gente compreender a situação de uma forma geral. Perfeito, então. Quem quiser acompanhar a cobertura da Manu a respeito do assunto, afinal de contas, a gente está numa cobertura especial quanto a Israel. A gente pincelou isso porque houve essa urgência de relatos vindo da China. A gente vai seguir com a cobertura especial de Israel e Irã. Se você quiser conferir a entrevista que a Manu fez, então, com esse praticante de Falun Gong que fugiu da China, ela mesma realizou a entrevista, está disponível no canal China em Foco, onde a Manu faz como um blog em vídeo, onde ela faz, então, essa cobertura especializada de China. A produção vai também deixar spamando aí no nosso chat ao vivo o link para o canal China em Foco. A Manu está cobrindo o assunto em profundidade. Importantíssimo isso da perseguição religiosa, uma história que tem que receber, então, uma cobertura jornalística. Muito obrigado, Manu, pela participação. Muito obrigada, Marcos.